Longe vai o tempo em que, enquanto garoto imberbe, por volta dos 14 anos, Manuel Cardoso já fazia stand-up comedy e prepara-se para celebrar 30 anos em 2024 e mostra-se agora disposto a sinalizar todos os comportamentos tóxicos que encontrar, os dos outros, mas também os seus. O terceiro espetáculo de stand-up comedy que apresenta é Red Flag, 4 anos após o anterior, Farsa. A segunda fase desta tour arranca em fevereiro. Não é a primeira vez que o recebo no Humor à Primeira Vista, mas nos últimos anos esteve ocupado. Ora, vejamos, pertence à equipa de guionistas que escreve com Ricardo Araújo Pereira Isto é Gozar com Quem Trabalha, na SIC. Começou a fazer stand-up comedy em inglês porque, repare-se no infortúnio, convidaram-no para abrir o espetáculo de Louis C.K. em Portugal. Passou alguns meses em Londres a atuar em inglês e mais recentemente repetiu a experiência, mas em Nova Iorque. Tem também um podcast, Falsos Lentos, com os colegas Diogo Batáguas e Carlos Coutinho de Vilhena, um podcast sobre futebol, onde por vezes a conversa descamba e acabam mesmo a falar de futebol. E ainda é cronista também do Jornal Expresso, portanto, bem-vindo, Manuel Cardoso, obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Pelo regresso. Muito obrigado. 5 anos depois, não é? É, mais ou menos 5 anos depois. Estávamos aqui a fazer as contas antes de começar a gravar. Já não era imberbe aí. Já não sou imberbe há alguns anos. Mas aos 14 eras. Aos 14 era. Aliás, seria um bocado assustador se não fosse. Se tivesse a barba do Sean Connery na puberdade. Humor à primeira vista. Muito obrigado, Gustavo. Bela introdução. Obrigado por me lembrar de fazer 30 anos. Vais, não é? Sim. É, vou lembrar a acertei, mim e ao público. E cá estamos, é verdade. Mas é interessante falarmos de idade, e eu mencionei não só os 14 anos como os 30 que vais fazer, porque tu recentemente numa entrevista ao Observador dizias que o teu objetivo era trabalhar em comédia para sempre. É esta questão da longevidade na comédia, e tu trabalhas com exemplos de pessoas que se mantiveram na comédia ao alto nível, não é? Durante muito tempo, portanto tem essa longevidade. O que é que achas que é necessário para conseguires ter em mais 30 anos de carreira, em mais 30 anos de vida, outros 16 de carreira, digamos assim, manter-te ao alto nível da comédia? O que é que achas que é necessário para um humorista? O alto nível não sei, não é? Porque manter o alto nível significaria que já tivesse lá chegado e não é esse o caso. Eu acho que precisamente o projeto é esse, é chegar a um nível aceitável no fim da vida, porque isto é muito difícil. Formar-se como humorista é um processo da vida toda. Com sorte chegas aos 70 e dizes, eu fiz umas coisas giras aqui e ali. E esse é que é o ânimo para todos os dias estares na escola. Não é? Nós temos esta sorte do nosso trabalho ser também a nossa escola, porque começas do zero todos os dias, quando tens uma folha em branco para escrever piadas e com a mesma dificuldade que enfrentavas quando começaste a escrever. É sempre difícil escrever comédia, sempre vai ser. Achas que te formas mesmo todos os dias? Acho que sim, acho que ou é uma questão de repetição. Porque isso pode ser válido para qualquer profissão, não é? Obviamente que nós, quanto mais fazemos uma coisa, em princípio, se formos bons naquilo que fazemos, evoluímos nessa coisa. Mas de facto é uma formação todos os dias, ou é mais já tendo as técnicas todas, digamos, encontrar coisas diferentes utilizando as mesmas técnicas? Apesar de tudo, ou seja, eu percebo o que estás a dizer, portanto, todas as profissões há sempre uma aprendizagem constante. Só que nesta há um julgamento muito específico e inocente de quem ouve, não é? Portanto, eu não posso dizer com 30 anos de carreira, então, mas eu já faço isto há 30 anos, todas as minhas piadas são boas. É óbvio que não são. Vamos a prestá-las frente a um público e metade são mais ou menos, 2 são giras e 3 são francamente más. E isso não é independente do número de carreira que tenhamos. Portanto, esse julgamento constante, pronto, e portanto, não são os nossos chefes, não é? Não são os nossos chefes que validam se o nosso trabalho é bom ou não. Portanto, estamos permanentemente a ser julgados pela nossa capacidade de fazer um exercício que é o mesmo que fazemos há muitos anos. Eu não queria agora aqui estar a falar de mim, mas, por exemplo, eu às vezes ouço entrevistas anteriores, até já te entrevistei e penso, será que eu estou a fazer as mesmas perguntas que já fiz a outros humoristas, ou até a ti, mas numa altura diferente da vida? Portanto, as respostas vão ser um bocado diferentes, obviamente. Tu às vezes pensas nisso, será que estou a fazer as mesmas piadas que fiz, só que antes era com o Sócrates e agora é, por exemplo, com o António Costa? Tipo, exatamente a mesma piada?
Se calhar É um cuidado que tem de se ter, sim, é um cuidado que se tem de ter, porque pronto, às vezes há gimmicks, não é? Há abordagens que são repetidas. Nós, quando fazemos aqui o programa de humor político, é normal, porque há situações políticas que são repetidas e, portanto, que a reação humorística seja semelhante àquela que vai-te empurrar para o mesmo, não é? Tivemos a ideia no passado. E, portanto, é preciso ter memória, é preciso ter bem registado, é preciso saber pesquisar nos guiões antigos, já fomos por esse ângulo ou não. Mas quer dizer, eu acho que eventualmente todos acabamos por cometer autoplágio ao longo da carreira, porque lá está, a maior parte dos truques estão inventados, não é? A ideia é inventar novos ou mascarar os antigos de uma forma a parecerem. Diga-se que é o melhor tipo de plágio que podes cometer, atenção. Sim, mas assim é censurável, não é? Sim, é censurável. mas ainda assim, se uma pessoa lançar 3 livros. Sim. Com as são mesmas exatamente piadas, iguais. não é? Sim. Mas tu, falando desta longevidade, como eu referi, tu começaste com 14 anos a fazer stand-up comedy, assim, que depois paraste até aos 18, não foi? Portanto, 4 anos de interregno, mas se contarmos, seriam 16 anos de carreira. Lembras-te como é que correu a tua atuação no dia 14 de maio de 2010? 14 de maio de 2010, portanto aí não tinha 14, aí tinha 16. Onde é que estavas? Escola Profissional de Salvaterra de Magos, exatamente. E a tua também, Vasco Correia e João Seabra. A sério? É verdade, sim, lembro-me disso. Foi horrível, essa correu mesmo muito mal. Porquê que correu mal? Porque é que correu mal? Porque é que eu tenho a sensação de que correu mal? Ou porque é que efetivamente correu mal? Eu sei porque é que correu mal. Tu também sabes. Tu escreveste sobre isso. Tu foste investigar. Fui investigar. Atenção, mas isso pode ser... Imagina, como aliás se vê várias vezes neste podcast, nós humoristas arranjamos sempre narrativas autojustificativas do nosso próprio insucesso. Portanto, em princípio, isso que eu escrevi terá sido um caso, claro, desse género. Não, mas tu culpas-te... É autocomiseração, ainda pior. Portanto, ou seja, é chorar para ter um bocadinho de atenção. Como não correu bem, vamos aqui chorar um bocadinho. Sim. Mas lembrando o famoso ponta de lança do Benfica, Oscar Cardoso, escreveste uma crónica num blog na altura. O título da crónica era: tenham cuidado, ele está nervoso, ele é o Manuel, como é que é possível alguém olhar tanto para o papel e mesmo assim esquecer-se de tudo? Cardoso. Epá. Whiny little bitch. Não tens mais memórias desta atuação? Tenho. Portanto, eu lembro-me, isto foi um convite que eu recebi através do Facebook de umas jovens, portanto, mais ou menos da minha idade, provavelmente, que estavam num curso profissional de Salvaterra de Magos, e eu acho que nos cursos profissionais há aquilo da PAP, não é? Da prova de aptidão profissional, e eu acho que isto era uma prova de aptidão profissional. Organizaram um espetáculo de stand-up. E pronto, e em princípio... Encontraram-te como? Com 16 anos? Provavelmente... Como é que chegavam até ti? Na altura, quer dizer, high five, não sei. Talvez. Cómicos de garagem. Talvez. Pois já tinha sido. Produções fictícias, claro. Por aí. E eu aceitei, e já não fazia, lá está. Portanto, isso está dentro do interregno, digamos assim. Fiz aos 14, 15 e depois... Essa foi a que me deprimiu. Essa foi a atuação que fez com que eu não fizesse depois de 2 anos. Foi esta. Então, sem querer, encontrei aqui o ponto crítico da tua carreira. Exatamente. Fez estar 4 anos Canon Event. Sim. Então pronto, depois eu escrevi material novo, não é? Porque não queria levar aquilo que me tinha levado ao fulgurante sucesso nos cómicos de garagem, não é? Queria material novo, e eu lembro-me... Já agora os cómicos de garagem foi um concurso da Antena 3. Exatamente. Ficaste em segundo, não foi, na altura? Exatamente. Desculpa recordar, mas só para as pessoas também estarem situadas. Exato. Mas ganhou o Luís Franco Baixo, não foi? Não, o Luís Franco Baixo ganhou... Então. Não, o Luís Franco Baixo ganhou a primeira. Na minha edição foi Pedro Silva, do podcast Pedro Private Silva, Show. Exatamente. E depois já não se chamava Cómicos de Garagem, mas sim Caça ao Cómico, e aí foi Daniel Leitão. Aí é que foi... Okay. Mas, portanto, e pronto, escrevi, era piadas políticas, lembro-me, tinha coisas sobre a Merkel e a crise. Como todo jovem de 16 anos, claro. Exatamente. Eu tinha uma grande vontade na altura de ter 30 anos, e agora tenho uma grande vontade de ter 16. Mas já agora, tu tinhas lá no blog uma aba, digamos assim, com algumas das tuas atuações, e reparei que faz hoje, no dia em que este episódio sai, portanto,
parabéns, 15 anos da tua atuação no Teatro Mirita Casemiro no Estoril. Essa foi solidariedade. Esta não tinha nenhum post referente. Essa foi ok. Portanto, se calhar correu bem, não é? Foi ok. Portanto, não me foi interessa bem, tanto. mas Correu bem. não te interessa tanto. Não, mas nesta fase da tua carreira entras para o terceiro solo, portanto o Red Flag, começas aliás a segunda fase da tour dia 17 de Fevereiro, portanto no dia em que faz... Não, 17 de Fevereiro é um mês a seguir, não. 15 anos e um mês dessa atuação. Epá, excelente efeméride, 15 anos e um mês. 15 anos Vocês e um não deviam mês. levar uma placa. Em Guimarães. Na tal entrevista do Observador que referi há bocado, davas a entender que este, na verdade, devia ser o teu primeiro solo. Que se calhar estás desgostoso com os anteriores, portanto o 1994 e o Farsa. Os dois anteriores foram precipitados ou ainda assim sendo precipitados eram necessários? Eu acho que no outro dia estávamos junto ali na Universidade Nova de Lisboa para o último episódio do Coisa que não edifica e não destrói, e estávamos a falar, nós, a malta da equipa do programa, e estávamos a falar de como é que aprendemos ou como é que estamos a aprender esta profissão, uma vez que não há cursos, no sentido de cursos de licenciaturas ou Sim. há workshops, mas pronto, não há nada assim muito profundo. E pronto, chegámos à conclusão que só fazendo, não é? Só fazendo. Portanto, sem dúvida que nos últimos, lá está, 16 anos, a única forma que eu tive de aprender um pouco foi fazer. E, portanto, naturalmente, estes dois primeiros solos foram de aprendizagem. Este também é, porque eu considero que vão ser todos. Mas diria que sim, o primeiro que eu fiz, há ali muita incipiência. E no segundo... Mas no que é que notas que há essa incipiência? Ou seja, o quê? Acho que é Escolher o material? Portanto, estamos a falar de fazer 1 hora de stand-up, não é? Apresentá-la quando, se calhar, temos 150, 200 atuações e não 1000, como se calhar devia ser. Portanto, é uma falta, no fundo, não há uma repetição suficiente para podermos apresentar uma obra, não é? Aquilo acaba por ser é como, portanto, o equivalente a escrever um livro para um escritor, ou lançar um álbum para um artista musical. Mas pronto, é normal, acho que, quer dizer, por acaso não está no YouTube, isso para mim seria mais Porquê é que não está no YouTube, o Farsa? Foi gravado? Não foi, por acaso foi só gravado áudio, porque na altura foi só gravado áudio? Éramos para gravar em vídeo, mas foi na semana da pandemia e portanto foi cancelado. Portanto, achava que tinham feito a gravação no Vilarejo ou não? No Vilarejo depois fizemos só a gravação áudio porque era com meia sala, era naquela altura da pandemia em que só se podia atuar metade da sala e portanto visualmente não ia ficar. Mas não é então por uma razão de já não gostares do material? Não, isso não gosto, mas não, eu gosto mais ou menos, quer dizer, é normal. Portanto, ninguém gosta de escrever, pois estou sempre a citar esta frase que eu acho que é do jornalista Torquato Sepúlveda, que é: ninguém gosta de escrever, toda a gente gosta de ter escrito. Mas eu acho que ninguém gosta de escrever, toda a gente gosta de ter escrito até passarem 6 meses. Portanto, 6 meses depois já tudo o que nós escrevemos, tudo não é? Há umas coisas que depois passaram uns anos uma pessoa pensa, se calhar eu já não escrevo tão bem como escrevia aqui. Mas a maior parte das coisas precipitado. Uma coisa interessante que dizias numa entrevista, acho que em 2016, à Shifter, portanto ao Henrique Mota Lourenço, que entretanto é um produtor de comédia conceituado em Portugal, não é? Que traz normalmente os comediantes internacionais. E tu dizias, e passo a citar, é completamente presunçoso tu achares que aos 22 podes contar lições. Isto porque no fundo o humor são sermões com piada. A partir de que idade é que achas que podes contar sermões na comédia? Não, depois acho que já não te revês nesta frase, não é? Não, se eu me revejo, não sei o que é que eu queria dizer, provavelmente estava a falar como se diz, à toa, não é? Própria idade, mas se o que esse indivíduo queria dizer era sermões com piada, no sentido em que sermões com piada. Portanto, se forem só sermões, nunca é, mas eu acho que isso nunca defendi. Sim, não defendia que a comédia... Sermões com piada, é a tua frase. Devia ser sermões. O que eu queria... Mas achas que essa ideia da idade... Não, eu acho que é uma questão de credibilidade, não é? Porque eu sempre, lá está, tive a mania que era mais velho do que era e sempre tive essa ambição de ser percepcionado como mais velho do que era, até agora que tenho entrado e, portanto, gostaria de resolver esse problema e de tirar alguns anos, não é? Mas pronto, sempre, na minha adolescência sempre quis parecer mais velho. E então, a forma, não é? Portanto, é uma questão de forma. Na forma, eu às vezes cometia o erro de... lá está, estar a ver uma espécie de paternalismo ou um tom... Sim,
Pronto, como se soubesse muito sobre a vida, sim, não é? Como se soubesse muito sobre a vida. Na verdade, não sabia nada. Portanto, acho que aliás também é mais ou menos próprio dos... Mas sentes que agora já sabes? Dos anos, quando tens 20 anos, tu achas que por alguma razão claro, já és um adulto, então sabes coisas. E depois começas a chegar lá aos 30, e acredito que mais, cada vez mais, e começas a achar que de facto não sabes é nada, não é? E portanto, na altura, pronto, era um bocado um sintoma de que já sentia que se calhar a falar dava a ideia de que sabia muita coisa que eu não sabia nada. Mas sentes que agora já sabes, porque estava-me a lembrar, quando falei há pouco tempo com o Guilherme Jarinhas, teu colega até de Boomerang, ele dizia que na altura, quando começa a pensar mais ou menos na série que lançou agora, vai correr tudo bem, dizia, eu se calhar agora queria tocar com o dedo na ferida, mas tipo, era um puto, tem calma, e pronto, e agora se calhar já tenho mais maturidade, maturidade foi eu que disse, não foi ele, atenção, já tens mais maturidade, e ele dizia, sim, mas será que agora tenho também maturidade? Em que fase é que estás? Sentes que já tens essa maturidade para os sermões com piada? Eu acho que tem a ver um bocado também com o público que te está a ouvir, não é? Porque se estás a falar para pessoas quando tu tens 20 anos, obviamente estás a falar para pessoas da tua idade, mas também há pessoas mais velhas que te ouvem, portanto, e acham ridículo o tom, não é? Tipo, um tom de sabichão numa pessoa que é mais nova e que não sabe nada. Agora, já tens mais pessoas a quem dar, não sermões, não me citem a dizer sermões que... com piada, no sentido de... Sim, eu acho que estás a referir àquela ideia do Bill Burr, meio raivoso com a juventude, não é? Que é um bocado característico. Sim, ou seja, que as premissas sejam certezas, não é? Sim. Pertenças, certezas. Exatamente. Mas pronto, acho que, não sei, é uma preocupação que agora me parece fútil, porque eu acho isso também se enquadra um bocado naquele género de humor mais rambling, não é? De indignação, ou falsa indignação, digamos assim. Sim, falsa indignação. Que pronto, de vez em quando sou capaz de fazer, mas já não acho tão interessante como achava na cidade. Mas tu dizias que até uma certa idade querias parecer mais velho, não é? Na comédia. Quando é que se quebra isso? Quando é que existe a quebra de já não quero parecer mais velho, quero parecer a idade que tenho? Lá está, quando começas a ficar mais velho, não é? Portanto, mas consegues dizer uma fase? Eu acho que nos últimos anos já, portanto, faço o que eu já queria fazer desde adolescente, não é? Porque estou a trabalhar num programa de humor político. Quando sentes que chegaste, então? Quando sentes que... Sim, eu diria nos últimos 3 ou 4 anos em que eu sinto que estou a fazer uma coisa... Para já eu acho que a partir dos 25, 26 já não é bem... Pronto, estás na idade em que és um gajo, não é? Não és um miúdo, não és um cota. Eu acho que ali, tipo, 26, 44, para mim é a mesma idade, simplesmente depende... 26, 44. Ou seja, é a mesma categoria de idade, não é? Antes, puto estúpido, depois... boomer, não é? Não sendo, mas pronto, a partir dos 44 eu temo que pronto, considere votar no PSD e assim, mas entre 26 e 44 tu és um homem no seu tempo, não é? És um homem no seu tempo. Eu não digo que acaba aos 44, okay? Uma pessoa pode manter, também como há pessoas que entram mais cedo nessa categoria etária. E portanto, eu queria tornar-me não um velho, mas uma pessoa que não se julga por ser um miúdo, não é? Pois as coisas que o puto escreve, não sei o quê. Isso também me queria libertar dessa ideia, queria ser respeitado como um par e não como para puto não está mal, não é? Achas que davam-te esse desconto, não é? Estavas a falar dos 26 aos 44, não é? Achas que quando tiveres 44, portanto a sair desse grupo, vais ter vontade de parecer mais velho também? Achas que isso volta? Ou mais novo, não é? Aos 44 é o descontável, não é? Não, mas quem me dera já não ter preocupações de ter 65 e... fazer um filme por ano, escrever para não sei quem, pois, eu não sei, eu acho que isso é uma visão um bocado do tempo dos nossos avós, porque nenhum de nós vai ter reforma, não é? Portanto, pois também. Eu acho que as preocupações aumentam, porque vamos precisar de trabalhar até mais tarde e não vamos ter capacidade física para as exigências. Mas depende, se fores um conceituado humorista, se calhar estás bem também, não? Mas eu não acho que... Eu não
acho bem que a malta tenha segurança de que vai chegar a uma determinada idade e vai poder só fazer uma coisa muito de vez em quando, mas isso, quer dizer, é improvável, não é? As pessoas não se têm trabalho por estatuto para sempre, não é? Nós vamos ter que, em princípio, ser operários até ao último dia. Operários não no sentido de mudar necessariamente de profissão e ter um trabalho a sério finalmente, mas pronto, se queres vender os teus espetáculos a solo, vais ter que trabalhar como se estivesse no início da carreira. E isso acho divertido e não... pronto, a alternativa seria julgar-me numa posição em que me ia reformar cedo, não é? Isso acho que não tem... Queres ser um velho guionista, um velho com guiões para vender? Sim. Como o Ricardo Aruz Pereira dizia? Sim, identifico-me com essa ideia. Temo é que a competição da máquina seja inexorável. Estás a falar de inteligência artificial, portanto. Sim. Eu acho que nós estamos naquela fase muito gira em que, portanto, está toda a gente preocupada com a inteligência artificial e os humoristas estão, mas aquilo não tem piada nenhuma. Não tem agora, daqui eu acho 6 meses. É 6 meses até ser melhor do que os nossos primeiros 5 anos de carreira. Já andaste a fazer experiências, a tentar perceber o que é que... Sim, já lhe disse, fazem um monólogo sobre... Não correu bem. É assim, ele pronto, lá está, o ChatGPT está no seu primeiro ano, está na sua 10ª atuação, não é? Está ao Cinema City Alvalade, mas... Está Salvaterra de Magos. Está Salvaterra de Magos, está PAP. E agora vai parar 4 anos também, porque vai ficar inseguro com a sua última atuação. Exato. Mas quer dizer, não sei, eu acho que naturalmente... Eu acho que no mínimo, vai precisar de editores, não é? Vai precisar de editores e isso é que nós temos que nos posicionar para ser o nosso novo emprego. Editores da inteligência artificial. É o que dizem em relação a que as profissões não vão acabar, mas que as pessoas vão ter que começar a trabalhar. Vamos ser todos supervisores. Não é? Exatamente. Mas há uns tempos, já foi há coisa de 1 ano talvez, acho que no YouTube da Netflix tinham posto um texto de humor escrito por inteligência artificial e com uma voz, portanto, a fazê-lo e uma animaçãozinha. E era muito mau, mas como estás a dizer... Sim, mas a questão é... o problema vai tudo ser melhorado, não é? Vai ser melhorado e o problema é que não é como se... Por exemplo, aquilo faz contas de matemática e está bem, não é? Normalmente correto. Mas não há aí, com projeção, péssimos matemáticos, não é? Ao passo que existe muito mau humor. Portanto, fazer mau humor, em princípio, tem lugar à mesa. Sim, não é? sim, não podemos estou a perceber. pôr de fora porque já é habitual e pronto. Portanto, era aceitável aquela atuação num open mic mais rasca, assim, se calhar. Sim, até porque, pronto, pelo menos o ChatGPT tem memória, lembra-se de coisas... Não muito giras, mas pelo menos lembra-se coisas, manda bolas para o pinhal. Não é? Mas tens usado às vezes, por exemplo, eu notei que deu-me jeito às vezes para títulos de coisas, de rubricas ou coisas assim. Se deres, olha, quero um título, ele dá algumas ideias que depois não usas, mas puxa-te para algum lado. Eu faço, ou seja, eu tenho, é um bocado, lá está, tenho pudor porque não quero estar a alimentar o que me vai destruir, não é? Mas eu peço-lhe para fazer, que faz parte um bocado muitas vezes do meu método de escrita ou de brainstorm, peço-lhe listas de palavras. Exatamente, também estava a pensar nisso. Dá-me aí família de palavras do tema, não sei. E aí peço, porque antes fazia eu, não é? E portanto demorava 45 minutos a preencher 3 páginas com família, às vezes não me lembro e depois, às vezes passa-me uma que é óbvia, pego nas dele e depois construo as minhas de vez em quando, mas lá está, se calhar é uma cedência de que me vou arrepender, se calhar não devia mas estar ele não sabe para que é que estás a usar aquilo também. Não, mas eu sei, não é? Eu sei. Ele não vai fazer a ligação com a comédia em princípio. Agora voltando aqui um bocadinho ao Red Flag, tanto Joana Marques, curiosamente, como o Ricardo Aruz Pereira disseram, eles são do clube de guionistas por vocação e intérpretes por acidente, não é? Identificas-te com esse clube também? Identifico plenamente. E como é que isso te deixa depois em palco? No papel de stand-up comedian? Sentes que é um acidente estar ali? Quer dizer, não é um acidente, é um meio, não é? Portanto, não é a parte não te sentes central. confortável em palco? Vou-me sentindo, depende do dia, mas apetece menos fazer em palco do que escrever genericamente. Sendo que escrever também é chato. Atenção, não vamos dizer que escrever é uma maravilha e que fazer coisas em palco é um inferno.
Escrever também é duro. Só que eu sinto que, pronto, foi aí que eu cresci, não é? Comecei a escrever piadas, não comecei propriamente a interpretá-las. Portanto, é sempre uma coisa que vem montante. Mas de vez em quando, não é bem desconforto, mas, por exemplo, eu nunca tinha feito tantas datas seguidas como fiz agora. E aquilo dá algum desgaste. De repente, tu farto-me a ouvir, não é? Estou ali 1 hora... Que é isto? Porque é que eu estou a falar há tanto tempo? Eu nunca não me comporto assim em situações sociais, né? Não estou num jantar e não estou 1 hora sem deixar os outros falar. Porque é que eu haveria de estar aqui a fazer? Portanto, há uma espécie de, quer dizer, autoconsciência durante o espetáculo que eu estou a pensar, porque é que eu estou a chatear as pessoas com isto? Era só mandar um mail com as piadas, sim. Acham giras. Giro. E sublinhavas ou as não. punches para eles também lerem. Agora, é importante, não é? É importante e gosto de estar mais confortável agora do que estava quando comecei, sem dúvida. Mas é sempre um desafio maior do que, pelo menos em termos de motivação, não é? Apetece-me escrever mais vezes do que sair de casa para fazer. Estás a dizer que és mais da área do texto, acho que eu também, isso é a minha opinião, pronto, vais ser humilde e não concordar, mas acho que dominas muito bem o texto. Obrigado. na parte da interpretação, como é que sentes que evoluíste desde que fazes stand-up? Lá está, acho que com a repetição, com a frequência... pronto. Mas que aspectos é que olhaste e eu devia melhorar nisto? A entrega, no ritmo? Sim, a entrega, o ritmo, acho que no fundo são a mesma coisa, não é? São mais ou menos pronto, tudo o que entra no guarda-chuva da delivery. Acho que é uma... Tu pronto, vais aos Estados Unidos e vês... Eu acho que eles são significativamente mais competentes na forma como entregam as piadas, provavelmente porque as fazem muitas vezes. Mais do que como as escrevem? Mais do que como escrevem, eu acho, sim. Acho que... Pronto, lá está. Somos um país de autores, né? Nós, Portugal, sim. E portanto, eles são um país de intérpretes? Eles são os dois, não é? São os dois. São sem dúvida os dois. Mas lá está. Mas a proliferação da stand-up comedy, se calhar... Sim, sem dúvida. Atuar todos os dias. Claro. Quando estive lá em Nova Iorque e atuava várias vezes, 2, 3 vezes por dia, quer dizer, não há forma daquilo não resultarem mais à vontade, mais... É porque, pronto, quando estás a fazer stand-up, quando estás a experimentar, estás muito focado no texto, não é? Porque nem sequer sabes bem o texto de cor. Portanto, o teu nível de concentração está todo ocupado com o texto. E depois quando já sabes bastante bem e quando já experimentaste e quando já fizeste algumas alterações, vais criando um segundo nível de concentração de que é como é que eu me estou a comportar em palco e qual é a energia que eu estou a passar e depois quando estás ainda já à vontade com isso, há um terceiro de capacidade de adaptação, não é? Que só se consegue com muitas atuações. Vais desbloqueando estes 3 níveis, primeiro texto, depois entrega e depois improviso, digamos assim, com muita atuação. E, portanto, até ao longo do solo, isso vai variando, né? Vais começando com mais temor e depois vais soltando. E depois também há uma nova fase em stand-up que é começares, lá está, já passam uns 6 meses e começas a não gostar do que estás a fazer, do que fizeste, e isso nota-se também, porque... mas tens que manter, não é? Tens que parecer que estás a adorar o que estás a dizer, ou pelo menos que gostas do que estás a dizer. Se o sistema da comédia se fossem genericamente bons atores, nunca lhes aconteceria isso, porque é indiferente, não é gostar ou não gostar, estão a interpretar. Mas como a ligação ao texto faz-nos pensar, eu já não acho piada, eu escrevi isto há 2 anos, ou há 1 ano e meio, e já nem sequer seria um ângulo a que eu chegaria hoje com a minha forma de pensar a comédia, portanto já estou um bocado... Pronto, a naturalidade fica manchada por isso. Já vou querer saber melhor essa experiência nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, mas também em Londres. Estava ainda sobre o Red Flag. Eu lembro-me de ter ido ver o Farsa, na altura no Tivoli. Acho que foi a primeira data que fizeste em Lisboa, depois fizeste mais algumas. Fizeste essa no Vilaré e... Não chegaste a fazer uma no Máximo. Não, aquela que foi cancelada, sim. Por causa da pandemia. Exatamente. Mas eu lembro-me que... Depois até escrevi um texto para a comunidade Cultura e Arte que estive ontem a rever e pronto. O título era alguma coisa como Manuel Cardoso, licença para esgotar. Porque és obviamente o 007 da comédia portuguesa, como sabes. Pois é verdade. Várias pessoas dizem isso. Mas porque tu mencionavas no início, eu sei que isto não está esgotado. Ainda estava uma casa confortável, mas de facto ainda não estava esgotado. Mas agora o Red Flag está esgotado.
Vilaré, não sei já quantas sessões é que fizeste, mas esgotadas. Vais fazer mais uma, vais voltar ao Tivoli. Tiveste sessões esgotadas por vários sítios do país, já foste a muitas salas. Porque é que achas que isso acontece agora? Uma estratégia diferente na forma como promoveste o solo, mais maturidade também no planeamento da tour? O que é que aconteceu? Não sei, há mais pessoas interessadas em ir ver, porque provavelmente também me estou a dar mais a conhecer agora do que dava na altura em que, pronto, lá está, havia algum trabalho público, mas também muito no backstage, e agora, quer dizer, há uma maior preocupação em fazer comédia que depois é publicada e que as pessoas veem, que depois, em princípio, pode ou não granjear interesse. Como é o caso dos últimos vídeos que tens exposto. Sim, no Instagram, TikTok, etc. Acho que terá ajudado, sim. E foi uma estratégia claramente pensada para promover o som. Sim, também, e para dar também base para ter uma presença online. Eu tive 3 anos na rádio, não é? Portanto, tive, Antena 3. Exato. Portanto, houve uma altura de trabalhar em meios tradicionais, porque trabalhava no Pampo Malucos na Antena 3, e depois a minha vida era de fazer o programa Isto é Gozar com Quem Trabalha. 90% do meu tempo estava dedicado aos meios tradicionais, e pronto, há que diversificar, porque quer dizer, não, a mudança então uma pessoa evidente. Consegue vender bilhetes, entre aspas, nas redes sociais? Pelo menos um comediante da tua geração? Sim, eu sinto que o caminho é mais esse. Claro que ainda há muita gente a vender bilhetes através dos meios tradicionais, mas há uma grande parte do público que já não vê entretenimento através deles, não é? E fazer vídeos nativos nessas redes acaba porque também é o que o algoritmo das redes gostam, é de coisas feitas para ali, não é propriamente coisas que fizeste noutro sítio para pôr lá. E mostra-te a mais gente, e isso é uma forma de publicitares o teu. E sentes-te forçado a ter essa presença, ou seja, no sentido, percebes que o jogo joga-se desta forma e portanto entras no jogo, ou gostas de facto de jogar esse jogo também? Eu acho que não é bem, ou seja, eu não jogo bem o jogo, portanto, eu quis fazer o que fazia mais ou menos noutras plataformas, naquela, não exatamente da mesma forma, porque claro. Quer dizer, rádio versus ali vídeo. Há um sketch, mais um... mas pronto, eu tenho ideias e gosto de executá-las, e pronto, aqui era uma questão às vezes é uma questão de motivação e de meios e tal, e eu senti que neste ano tinha o tempo. Em 2022 a minha prioridade era ir para Nova Iorque, em 2023 foi, vamos lá, mostrar alguma das ideias em vídeo para as redes, para depois fazer um solo a seguir. Pegando no tema do teu espetáculo Red Flag, portanto, digamos, são normalmente sinalizadores de comportamentos tóxicos de pessoas, pelo que percebi vais falar não só dos teus, mas também dos outros. Qual é que dirias que é a maior red flag que um humorista pode ter? A maior red flag que um humorista pode ter? É não ter interesse em fazer humor. Não, ou seja, é uma coisa se for um interesse muito evidente em fazer algo que não comédia, é apenas um recurso a um título para chegar a pessoas, mas depois entregar-lhes uma coisa completamente diferente. E achas que o título, só o título permite a essas pessoas chegar às pessoas? Quer dizer, eu acho que as pessoas têm interesse em humor, não é? Acho que não há dúvida disso. E pronto, longe de mim também ser um purista, ou seja, que uma pessoa tem que cumprir determinados critérios para se poder se chamar humorista. Não, é à vontade, não é? Mas se o interesse for muito declaradamente outro, é preocupante, porque é uma... Está a desvirtuar? É isso? Está a desvirtuar? Eu acho que não chega... Ou seja, pode desvirtuar, sim, pode desvirtuar. Eu sinto que... Portanto, em países onde há uma grande divisão política, tem-se desvirtuado um pouco o papel do humor, não é? Porque entra
penetra demasiado na guerra política e cultural, ao ponto de o objetivo final já não ser fazer rir. Isso é Estás a falar evidente. dos Estados Unidos? Sim, nos Estados Unidos, no Brasil também. Que casos é que apontas mais que se separaram dessa Eu linha diria, da comédia? assim, genericamente o humor político. Humor político, mas também em algum stand-up. E não só, eu não estou só a dizer, e cara, o subtexto que eu estou a dizer é os humoristas de esquerda passaram só a atacar os líderes, porque, pronto, são líderes, pronto, como se tivéssemos agora o Ventura a primeiro-ministro, né? Bolsonaro, Trump. Exato. Acredito que possa acontecer o mesmo, se acontecer também cá uma liderança desse género. Me parece que o meu subtexto é só os humoristas de esquerda passaram só a atacar Bolsonaro e Trump. Mas não é só, eu também... A guerra cultural prejudicou no stand-up, pronto, ou seja, algumas obsessões em combater determinados, ou seja, em combater reações ao humor, não é? Combater reações adversas ao humor. Portanto, as reações adversas ao humor são um sintoma da forma como as pessoas olham para o humor, mas também a opção com o combate às reações adversas a piadas em solos de stand-up. E podemos dizer o Chappelle, por exemplo, assim, que parece que em cada embicou ali solo com o tema, está a responder às reações ao solo anterior, não é? Exatamente. E isso, para mim, é uma cedência, é uma espécie de requalificação do que é humor. Ainda não vi este último dele, que foi lançado no dia 31, não sei se já viste. Ainda também não vi, mas Pelo que já li, também volta um bocado nesse nessa caminho, tecla, não é? Nessa tecla. Yeah. Que pronto, acho que não tem mal nenhum, mas quando são piadas, quando até é carregar mais e de uma forma nova, não é? Quando às vezes confunde-se com preaching, não é? Tipo, ou seja, o combate ao humor preacher também às vezes, quando é feito em situações em que estás à espera de piadas, também é preacher. Ficas desiludido por isso acontecer, por exemplo, com Chappelle, não é? O Ricardo, por exemplo, também fala do Jon Stewart, que é obviamente uma referência para toda a gente que faça um programa de humor político, de ir um bocado para esse. O Jon Stewart, diferente do Chappelle, claro. Jon Stewart é mais, agora estou a atacar o Trump e pronto, e é isto, não é? Ficas desiludido? Não, eu não fico por perder desiludido. esses heróis, eu acho que também levamos de uma forma muito a sério estas diferenças de visão. Acho que são escolas diferentes. Também, lá está, nós não passamos ainda por um governo de direita autoritária, alt-right, extrema-direita, o que queiramos chamar, e por isso espero que não passemos, né? Espero que não passemos, mas sem dúvida que há aqui um problema de experiência e de modificação do ângulo, não é? De alteração da perspectiva que não passámos cá e que, portanto, para nós é-nos estranho que se deixe de fazer humor político da forma como se fazia. Portanto, não vivi, não sei. Mas não és iludido, acho que esse não é o caminho, acho que esse não é... Mas pensas às vezes o que é que nós, ou eu faria, nós, enquanto programa, ou eu faria, se isso acontecesse em Portugal? Lá está, penso e como é que imaginas? E temo que... É difícil manter aquela postura de... Não, vamos continuar a atacar todos os lados? É, porque sentes cada vez mais numa ilha, não é? Porque, atenção, não é o humor que define quão polarizada é uma sociedade, claro. Não é? A sociedade é que é polarizada e isso depois repercute-se no humor. Claro. E, portanto, a nossa não é suficientemente polarizada para isso acontecer, portanto, reflete a sociedade que é. E, portanto, quando acontecer, eu temo que... Quando acontecer, se acontecer, é um bocado difícil de imaginar que ao longo da nossa vida a sociedade não vai ficar francamente polarizada, portanto, o quando não é assim tão pouco rigoroso. Temos que ver, porque eu acho que, pelo menos a minha tendência vai ser de defender de forma... coriácea a independência do humor, mas depois não sei, depois imaginemos que pronto, se torna uma coisa pífia, é possível que depois as pessoas não prestem qualquer atenção a isso e eu posso dizer que tipo, vou ser fiel aos meus princípios, mas depois não ser. Nessa estadia que tiveste por Nova Iorque, não sei se por acaso encontraste a Michelle Wolf a atuar ao vivo. Com muita pena minha, não. Não encontraste, mas foi, portanto eu pedi um beat que nestes últimos 5 anos tivesse encontrado. E há 5 anos. 5 anos desde que nas últimas 5 semanas. Pronto, mas eu dei-te 5 anos, portanto. Foi. mas que tivesse encontrado mais recentemente, de alguém que tivesse descoberto desde a última vez que vieste cá.
Se bem que a Michelle Wolf ali, quando falamos pela primeira vez, portanto 2018, já começava a surgir. Acho que o primeiro solo dela na Netflix deve ser mais ou menos dessa altura. Sim. E tu escolheste aqui um beat, quer explicar porque é que, o contexto do beat e porque é que escolheste? É do nova coleção. Da nova coleção de outono e inverno. Espetáculos especiais da Michelle Wolf. Ela fez 3 de 20 minutos cada, que eu ainda não vi todos, porque por alguma razão estava na Netflix e depois desapareceu da minha. Pronto, e não apetece. Da tua especificamente? Não, e de outras pessoas. Eu pesquisei, vejam a Michelle Wolf. No meu não aparece, mas a minha apareceu eu vi tipo 1,5 e depois fui pesquisar e já não estava no catálogo. Não entendi bem. Não sei se agora está outra vez. Há pouco tempo aconteceu isso na Disney Plus, que estava a ver uma série e ia ver o episódio a seguir e naquele dia tiraram a série do catálogo da Disney Plus. Pois, bem, sabe o que é que, por exemplo, o Miguel Góes tem e não só, há muita gente que tem a ideia de que, meus amigos, é voltar ao DVD, porque senão nós perdemos todas as coisas que gostamos. Mas é verdade, estamos na mão da gestão de catálogo, de plataformas que podem aumentar o preço à altura ou que desaparecer, não é? Exato. Portanto, temos que voltar a 2002, ir ali com o cheque FNAC e adquirir vários DVDs. Portanto, Michelle Wolf, ou seja, estava a ver e pronto, é do último especial dela. Eu adoro a forma dela trabalhar. Sinto que, lá está, de modo algum cede essa ideia de sacerdotisa, não é? Portanto, ela faz piadas, faz com ritmo, com muita qualidade, stand-up comedy. No fundo, acho que é das melhores atuais para mim. A escrever piadas, portanto. A escrever e também a entregá-las. Há quem ache que, atenção, podemos fazer já o disclaimer, há quem ache a voz... É um bocado irritante, sim. Pronto, isso é que não? Isso é vozismo, ok? Isso é vozismo. Temos que dar espaço a pessoas com vozes não normativas no espaço público. Sim. Por isso é que ela se calhar lançou de 20 minutos. Achas que é preciso uma pausa? Não, acho que não. Sim, se calhar estou a fazer vozismo, não é? É um pouco conceito que estou a descobrir agora. Sim, é um bocadinho. Mas, portanto, é um beat sobre perigo, ou os esquemas que as mulheres têm que arranjar para se escaparem do perigo dos homens. Sim, do perigo dos homens na dating life. Sim, da dating life. Vamos ouvir então este certo que o Manuel Cardoso seleciona. That's the thing, women, you have to always think it's a scheme. Everything that men do. Always assume every man is either trying to have sex with you, do something weird to your feet, murder you, or a combination of all three. There's probably some men in here right now that are like, hey, not all men scheme. Everything they do, especially nice stuff. Chivalry, flowers, Valentine's Day. Scheme. And I get it. Sometimes you want to fall for a scheme. Just know it's a scheme and know your exits and have your excuses ready if you need them. And if you ever need to borrow an excuse, feel free to use mine. Mine is, I'm so sorry, I have to leave. My vagina's terribly hairy. I can't stress how important it is that you leave the word terribly in. If you just say hairy, men will be like, yeah, we never cared. You know? You have to say terribly, and you have to shake your head like you're disappointed in it too. It's terribly hairy. Like there might be food in it. Terribly hairy. Vamos então a esse período de estadia em Nova Iorque e antes até em Londres, mas vêm ambos da mesma ambição, acho eu. Porque é que decidiste ter essas experiências? O gatilho foi essa atuação a Louis C.K. inusitada a abrir para Louis C.K. em 2019. Ou seja, o gatilho, o que me fez mesmo pôr em prática, porque eu sempre quis experimentar fazer em inglês e viver um pouco essa vida de stand-up amador nessas cidades onde ele é. E o que é que encontraste lá que te fez evoluir como humorista? Precariedade. Que é sempre um bom motor, não é? Aliás, para evoluirmos. Sim, faz-nos concluir que somos. Que a comédia em Portugal é, de certa forma, mesmo nos seus níveis mais principiantes, burguesa, não é? Porque não creio que haja
muitos sítios onde se atua para 3 pessoas numa esplanada em que tens de pagar. Portanto, 3 pessoas numa esplanada em que tens de pagar para atuar. Tens que pagar para atuar, Sim, ok. sim. Não estava claro quem é que tinha que pagar, mas o público nessa esplanada também tinha que pagar ou não? Imagina, de certa forma, porque o público são outras pessoas que vão atuar. Então, também estão a pagar. Claro que sim. Portanto, aquilo Faz todo sentido. é uma espécie... Pá, Mais valia se juntarem em aquilo casa de um humorista, não é? Portanto, stand-up amador em Nova Iorque, nos primeiros níveis da cadeia alimentar, é um bocado falar sozinho em conjunto. É falar sozinho em conjunto. Portanto, são 3 ou 4 malucos que estão a dizer os seus 5 minutos de piadas uns aos outros para completa... Assim, as pessoas estão a ignorar, mais ou menos. Alguns estão a ouvir, mas tipo... Mas há riso ou não? Nem chega a ver. E o que é que tiras de uma atuação como essas? Compensa fazer uma atuação como essa? É assim, nem todas são assim, né? Nem todas... Sim, algumas mas têm essa aconteceu, não é? Essa aconteceu. Essa foi uma de 3 que eu fiz num dia. As pessoas até são solidárias, né? Sobretudo, quer dizer, acho que em Nova Iorque há muito o espírito de luta conjunta, não é? Porque está toda a gente, ninguém é dali, não é? Não há uma coisa... Pelo menos não sentes, portanto, nesse nível, não sentes um gatekeeping, porque ninguém é dali, não é? Ninguém conquistou nada, portanto, ninguém está a ser o guardião da Sentem-se porta. todos juntos na mesma luta. Exato, as pessoas até tipo, vêm, riem um bocadinho, ou seja, vão vendo, riem quando as piadas são bem construídas, nota-se que estão a dar o props, né? E pronto, tu vais ali, dentro das 30 que estás a fazer naquelas 2 ou 3 semanas, corre. Atenção, correr bem ali é uma coisa muito relativa, não é? Portanto, se houver 2 risos, em princípio correu bem. Mas nem pronto, nem todas são para 3, às vezes dá para 15, para 20, para 30, mas não muito mais do que isso. E sim, a maior parte em Nova Iorque, nos open mics, no nível mais baixo, digamos assim, quase sempre que se paga. Mas do que é que gostaste mais? De Nova Iorque ou Londres? No sentido da experiência de tentar ser comediante. Gostei dos dois, lá está. Londres é um bocadinho mais friendly, tipo, não se paga a maior parte das vezes. Às vezes tens de trazer uma pessoa que pode ser chato. Também é muito mal visto os bringer shows. Tens que levar um amigo que, pronto, se tiveres no início é mais ou menos aceitável, mas toda a gente sabe, toda a gente começou a fazer stand-up que o interesse dos amigos esgota-se rapidamente quando estás a começar, porque, enfim... Quem é que levavas? Tinhas alguém já... Várias vezes levava Vasco Elvas. Vasco Elvas, claro. Porque fiquei em casa dele umas semanas e às vezes eu ia aos dele e às vezes ia aos meus. Ou seja, eram um bringer um do outro. Exato. Que bonita amizade. Em Nova Iorque não tinha... Não havia sistema. Não havia sistema, também há muito menos... quer dizer, não estava lá Vasco Elvas e há muito menos portugueses lá. No fundo era andar de metro de um lado para o outro, pagavas os teus... Ou, às vezes era tinhas que consumir alguma coisa no café onde ias atuar para poderes atuar. Que também será caro, não é? O que é que eu tirei? Assim, pronto, lá está, foi isso, foi por caridade, foi guerrilha. Queres voltar a ter essa experiência? Stand-up. Vale a pena? Na Trinidade e Tobago, por exemplo. Era o que dizias num post. Era. Ok. Pois sim, em países de língua inglesa falta-me alguns, esse é um deles. Não, fazia tranquilo. Eu gosto de... Lá está. Mas agora seria o quê? Los Angeles? Ou voltar voltava para Nova Iorque ou para Londres. Pá, acho que é lei, lá está. Isso aí precisava... é muito mais longe. Acho que não há... Bem, Nova Iorque a Los Angeles ainda é longe, mas quer dizer, quem vai a Nova Iorque também vai a Los Angeles. Sim, pá, mas não há um tecido de circuito de open mic tão denso como há em Nova Iorque. Não, é mais já para quem... A lei já é aquela cidade onde estás ali a tentar trabalhar em televisão, ou em filmes, ou em streaming. Claro. E tem de facto comedy clubs, mas acho que em termos de open mic, sim. Nova Iorque é o sítio para ir, sendo que não é, por favor. Quer dizer, acho que os americanos já dirão isso há alguns anos. Não, pá, porque aquilo de facto é uma cidade muito cara, onde a probabilidade de tu entrares sequer nos comedy clubs de segundo nível já é pequena, quanto mais nos grandes, e depois de viabilizares a tua carreira a partir daí é mesmo difícil. Mas é divertido, não é? Eu gosto de Nova Iorque. E encontravas humoristas de outros países mais ou menos a tentar fazer a mesma experiência que tu? Sim.
Era mais americanos de outros sítios da América, ok. não é? Mas havia malta E tu explicavas, não, eu todo sou, lado do mundo. eu sou português, eu escrevo para o programa mais visto da televisão. Pá, Ou tentava isso nunca era tema. Não, eventualmente, se eu falasse um bocadinho mais sim. com as pessoas me perguntassem o que é que eu fazia, eu dizia, mas eu sentia-me um bocado mal, não é? Porque pronto, eu estava ali sem day job, não é? E as pessoas, tipo, quer dizer, porque é que vale mais a pena, não é? Tipo, ali, Mas isso eventualmente perguntava como é que é a comédia em Portugal, certo? Sim, eles interessavam-se, achavam giro, eu não dizia lá, eu não ia lá tipo IMDb, não é? Não ia lá tipo, não, mas é o mais visto da televisão, eu não trabalho num programa de sátira política e é divertido e tal. Do you know Daily Show? Do Portuguese Daily Show. Yeah. Exato. Quem é que encontraste por lá em atuações? Quem é que viste? Neste caso como espectador? Sim, o que eu gostei o mais surpreendente, porque foi, sem ser anunciado, foi Bill Burr. Bill Burr? Foi... Sem ser anunciado. Sim. Foi aumenta Foi excitação, no não é? New York Comedy Club e eu tinha comprado bilhetes para um evento que era organizado pelo Mark Norman. Era uma espécie de sessões de testes organizadas por ele. Só que ele não veio, não apareceu. Não devia ter tido uma data. Se calhar aquilo dá só o nome, não percebi muito Ok. bem. Não veio, vieram outros humoristas e no final, pronto, lá o MC disse... As seen on Netflix, que eles fazem muito isso de onde é que as pessoas trabalharam, Sim. como se alguém ali não soubesse quem é o Bill Burr. As seen on Netflix e não sei o quê, Mr. Bill Burr. E ele entrou e partiu. Foi com o material que depois veio para o sol. 20 minutos ali incríveis. Pronto. Portanto, tu ganhaste até. Não viste Mark Norman, mas viste Bill Burr, que eu diria que é melhor. Não é? Pronto, sem dúvida. Isso é outro estatuto, não é? Sim, é outro estatuto. E é melhor. Mais ninguém assim que tens encontrado em Londres? Então vi várias vezes Dave Attell, porque ele fecha muitas vezes as noites no Comedy Cellar. No Cellar. Vi a Adriano Iapalucci, que vimos que veio cá com o Louis C.K. ao Campo Pequeno, ao Coliseu. Pronto, vi muito. Lá está, não apanhei nunca Mark Norman, que queria ter apanhado. Ele veio cá a Portugal, entretanto. Exato, apanhei. É mais fácil ver Cá em Portugal, Lisboa. agora. Entretanto, é. Pá, vi muita malta que agora está a crescer, Club Comics, mas assim não apanhei Chappelle, não apanhei Chris Rock, não foi. Mas então, voltar a ter uma experiência destas é algo que gostavas de fazer, mas não tens planeado? Sim, para os próximos tempos não, mas de vez em quando aparece-me essa ideia e se for possível, se for viável. Gosto de fazer porque eu acho que é isso. Quando uma pessoa depois agora vai fazer o sol, não é? E estão 100 e tal pessoas, ou 200, mas pronto, a sala tem um barulho qualquer esquisito. E depois tu pensas, não, mas eu atuei numa esplanada. Tipo, é uma coisa... É bom para uma pessoa saber sempre de onde é que... o que é isto de fazer comédia, quão precário pode ser e quão grato tens de estar por poder fazer em condições. E uma das condições em que atuaste já foi a abrir para Louis C.K., como mencionaste no início, foi isso que explotou, portanto, teres ido para Londres, em primeiro lugar, começar a atuar em inglês. Esta história é tão bizarra, eu sei que isto já foi há algum tempo. Tu recebes a dias de, portanto, Louis C.K. vir a Portugal o convite para abrir para Louis C.K., sendo que até ao momento do convite o teu historial a fazer stand-up em inglês era 0 atuações. 0 atuações. 0 atuações. Como é que uma pessoa prepara uma atuação para abrir para Louis C.K. em poucos dias, numa língua que, se calhar dominando, não dominas ao ponto de agora vou para o palco e vou estar super confortável a atuar pela primeira vez em inglês? Pois, mas tu percebes o meu dilema, não? Eu percebo, sim, eu também esse faria, claro. Não é? Sim. A pergunta... Percebo, sim, claro. Mas atenção, quer dizer, depende da pessoa, mas para a pergunta, queres abrir para o Louis C.K., ter uma resposta não é uma coisa que te vai perseguir a vida toda, não é? Claro que sim. Por muito que tivesse sido... Foi quantos dias antes? Só para não teres então, noção. aquilo era quinta e foi segunda. E pronto, eu disse, sim, mas lá ver o que é que posso fazer, não é? E pronto, fui para casa escrever, pronto, e estive fechado de vários dias. Como é que foram esses dias? Porque é stress imenso. Mais ou menos, porque mais atenção, ou menos. Ou seja, stress sem dúvida, mas o desastre era garantido, não é? E também qual é que é o problema? Que é indiferente se o Luís C.K. mas me vais acha fazer... péssimo. Não é Não sei indiferente. se é. Imagina que ele adorava o teu material. Conseguias ter ali uma
Para já, também te digo, Gustavo, na altura, Ele não é adorou. que Louis C.K. abrisse muitas portas. Aliás, era ao contrário. Seria um ativo tóxico. Louis C.K. Sim, Na sim. altura era mesmo... Mas mencionas no currículo ainda assim, portanto. sim, Exatamente, mas não é? portanto, ou seja, não estava, porque estava com aquela, pronto, isto aqui não há nenhuma obrigação de correr bem, porque é o que é, na altura não, pronto, ele não, e não estava sozinho, não é? Estava, foi Guilherme Fonseca e Guilherme Fonseca. Duarte também iam abrir. E portanto foi, vamos fazer, eu gosto dos desafios de vamos fazer o máximo que dá no mínimo tempo possível. Gosto dessa pressão, por exemplo, agora vêm os programas diários, provavelmente por causa das legislativas e Em essa março. perspectiva, quer dizer, chita-me, não é? Porque eu gosto da precariedade, lá está, gosto de criar obstáculos. E portanto foi fechar-me em casa durante o máximo tempo em que dava, até ter que começar a decorar. E depois, pronto. E não foi como Salvaterra de Magos, conseguiste decorar 100 papéis. Sim, Conseguiste sim, até. já E tinha foram mais- duas mais- sessões? Foram duas sessões, duas sim, sessões. foi duas sessões. E pronto, não foi mal. E como é que foi a interação com Louis C.K.? Já percebi pelo testemunho de Guilherme Duarte e Guilherme Fonseca, que é uma pessoa muito distante e fria, naquela altura especialmente, Uhum. tendo em conta todas as alegações que o Sim, rodeavam. confirmo. Eu acho que, para já... Alegações não, confirmações, porque ele próprio confirma. Sim, Esse exato, detalhe, não é? exato. Ele não sabia que era a minha primeira atuação, ficou a saber Ficou-se no backstage. Sim, sim. minutos antes de Porque subir ao ele palco? disse uma coisa qualquer e eu disse, pronto, esta é a minha primeira atuação em inglês, e ele olhou para Henrique Mota Lourenço a dizer, abriu os braços, né? Tipo, então, mas Isto que me arranjas. bem, pronto. Eu atuei na primeira vez, né? Primeira parte, e ele no final da primeira parte deu-me assim, umas dicas e tal. Disse, Deu-te olha, umas isto, dicas? isto tem graça, e esta é para cortar. Esta é para cortar. Tipo, esta para cortar, já, tipo, esta não tem, portanto, tira. Sim, não, sim. Lembras-te qual é que foi a piada que ele disse que esta tem graça? Não me lembro e também não Mas iria viste- dizer aqui. Sim, mas devias ter sublinhado. Pelo menos, Não, ou seja, esta Louis C.K. é a lembro-me prova. porque depois não é? ficou no meu set em inglês que eu depois comecei a fazer em Londres. Portanto, hei de E saber. resultava. E resultava. Sim. Claro. Sim, ele há de perceber alguma coisa disto. Em princípio. Ou seja, não foi também não foi mau, não é? Não Sim. foi uma pessoa má, foi só tipo reservado, Claro. deu algum feedback que foi fixe. Pronto. Até estou surpreendido por ele não se ter passado quando descobriu que era a tua primeira atuação. Já não havia muito a fazer, estávamos a 3 minutos de É entrar. verdade, mas ainda assim. Mas sim, e pronto. E depois, E também abriste já agora para o Judah Friedlander. depois foi, passado No uns Tivoli. meses. Exatamente. Exatamente. E como é que foi essa experiência? Uh, Pessoa completamente diferente. diferente, não é? diferente. Em princípio. Sim, mais falador. Porreiro. Foi fixe. Sendo que eu acho que Judah Friedlander, eu não tenho acompanhado agora muito. Desapareceu um bocadinho, não é? Não desapareceu. Na pandemia ficou não negacionista, ao contrário. O contrário. Sim, foi. Completamente. Mas eu não sei, ele é capaz de ter uma doença Talvez. ou algo que pronto, sabe, o vírus era chato, não é? Não digamos. Mas apesar de tudo é o melhor extremo para se estar. Sim, mas ele, tipo, eu no Twitter segui-o e ele estava todos os dias, não, porque as máscaras FPP2 têm que se usar para sempre. E eu, mas eu também queria ir a uma discoteca um dia destes. Sim, Não é? mas Estava excesso naquela de estou farta da pronto, pandemia ainda assim. também, ao Judas. Mas ele, assim, ele andava até a fazer atuações online, não é? Eu não sei se ele já voltou a atuar, não sei se ele já voltou, porque agora está a gripar. Se calhar. Mas ele, já na altura já tinham voltado os comedy clubs e ele ainda Já estava a ainda- fazer live streaming, stand-up live Yeah. streaming. Estavas a falar de isto é gozar com quem trabalha, estás excitado por ter essa oportunidade de trabalhar todos os dias, ou melhor, apresentar um programa todos os dias, não é? Preparar o programa, escrever. Obviamente que vocês já trabalham juntos lá, mais ou menos desde a altura em que te entrevistei. Não que as coisas estejam relacionadas, obviamente. Foi não. isso que Mas propiciou. Não foi. Acho que não. Mas, portanto, desde 2019, início de 2019, são 5 anos. Que histórias de bastidores é que nos podes revelar aqui? Joana Marques já revelou que a própria agrediu, é a palavra certa a usar, Cátia Domingues na luta por uma palavra. Portanto, ela queria que uma palavra estivesse incluída no texto. Outro grupo queria que outra palavra estivesse incluída no texto. Cátia Domingues estava ainda assim no mesmo grupo que Joana Marques, mas não se livrou de levar... portanto, Sim, há algumas agressões. algumas?
Há mais agressões? Quem é que agrediste já, então? Não, eu sou o alvo. Não, mas por acaso, normalmente a agressora é quase sempre... Joana Marques. Joana Marques, sim. Joana Marques tem um problema de irascibilidade que tem de resolver. Que as histórias... Sabes o que é que... Gustavo, é quando me perguntam como é que correu o dia. É que eu na altura estou-me a divertir imenso. E depois não me lembro o que é que sucedeu. Pronto, acho que é uma história que se calhar já foi contada, mas estávamos a falar disso da excitação. Pá, eu lembro-me, o meu dia favorito foi quando António Costa quase que agride um idoso na campanha de 2019, porque aquilo foi tardíssimo, foi para às 5h30 da tarde, nós já tínhamos o alinhamento todo feito e aquilo mudou tudo. Eu fiquei tipo, yes. Pronto, isto vem de pronto, a minha mãe é jornalista de política precisamente, e portanto também em casa já havia essa ideia de boa, uma coisa que muda a perspectiva política do dia. E eu lembro de ficar muito, muito contente, e depois tivemos ali em 2 horas de arranjar um duplo dos filmes de ação para fazer de velhote a quem nós íamos fazer truques de wrestling em direto no estúdio passado 2 horas. E nesse momento tem que ser tudo muito rápido. Há tempo para discutir até a ideia de vamos buscar um senhor e praticar golpes de wrestling, ou é uma coisa muito... Gostas? Não? Pois, acho que aí quando são 6 da tarde e o programa é às 9h30, tem de ser a sorte da primeira ou as primeiras 2, 3 ideias, alguma delas ser boa. Não vamos estar aqui a perder 1 hora não em grandes reflexões. Não é? E nos diários, pronto, acaba por ser... às vezes é isso. Mas lá está, eu gosto dessa... Comer o que sai no prato, não é? Tu gostaste que tivessem sido marcadas eleições antecipadas, então? Gostava, uma parte disso, é o que estás a dizer. Não, acho que o país precisa de estabilidade. Mas sim, eu tenho essa... Ou seja, não é uma coisa muito, muito digna, mas eu gosto... da política como desporto, na verdade, como sem dúvida é para resolver o problema das pessoas, mas eu acho graça, achei graça à falsa formalidade, ao debate estéril, às provocações. Eu gosto de campanhas. E é inevitável perguntar-te, porque, segundo dizem, sabes citar melhor sketches de Gato Fedorento do que os próprios membros de Gato Fedorento hoje em dia, e trabalhas com 3, portanto Zé Diogo Quintela, Miguel Góis e Ricardo Araújo Pereira. Tens empurrado muito, não necessariamente para um regresso de Gato Fedorento, mas até para eles se expressarem noutras áreas, como por exemplo stand-up comedy. Não, eu não tens feito esse não tens não gosto de chatear as pessoas, mas devias. Era a tua obrigação. Assim, mas o stand-up é só uma forma, não é? É só no fundo o sítio onde se está a fazer textos de humor, não é? Mas tu, que és um conhecedor da história da comédia, lembras-te de certeza de ver Ricardo Araújo Pereira no Levanta-te e Ri e Zé Diogo Quintela, e de gostar ou não? Gostar, certeza, mas eu considero que o Levanta-te e Ri, apesar de tudo, sobretudo no formato em que tinha na altura, não é a melhor forma de mostrar stand-up, não é? Sobretudo em 2003, que era claro semanal, e portanto ias fazer texto para queimar ali. Sim, mas é a única amostra que nós temos do stand-up de Ricardo Araújo Pereira e Zé Diogo Quintela. Aliás, Salvador Martinha diz, os últimos 2 episódios do podcast foram, aliás, um especial de 20 anos do Levanta-te e Ri, com momentos de arquivo, etc. E há lá um beat excelente do Ricardo Araújo Pereira, mas o Salvador Martinha, a certa altura, diz: as atuações do Ricardo Araújo Pereira no Levanta-te e Ri são todas boas. Palavras de Salvador Martinha. Nos dias de hoje. Portanto... Mas a questão é, eu acho que o Ricardo faz stand-up quando, por exemplo, recebe as pessoas aqui antes do programa. Tipo, ele fala com as pessoas e várias... Não quero estar aqui a revelar segredos, não é? Sim. Mas várias das coisas são beats, não é? São coisas que eu já disse mais do que uma vez. Na Altice Arena, por exemplo, fez assistir. São beats, é como nós vemos os talk shows americanos e estão lá os humoristas e estão a fazer também beats, só não estão com um microfone à frente. Agora, estás a falar de tours, não sei o quê, pronto, isso aí esse cara não aprecia sair de casa. Que é compreensível porque é confortável. Muito bem. No outro espectro, não só da tua vertente de comediante, mas também de política, portanto humor político, és cronista no Jornal Expresso,
já agora, estás em casa também aqui. Tu dizias também nessa entrevista ao Observador, que já referi no início, era pouco importante expressares a tua opinião nos textos. O importante era ter graça. Achas que um humorista e / cronista, portanto, quando se expressa nesse meio da crónica, tem de ser capaz de escrever uma crónica com a qual não concorda de todo? De todo, assim, primeiro ponto, ter graça. Não é necessariamente ter graça de ser hilariante, não é? É intenção humorística. Acho que as crónicas, o género da crónica para humoristas deve ter genericamente uma intenção humorística, que é uma pessoa ler e pronto, olha, está a giro, qualquer coisa, que é isto foi, puxou-me para aqui e para ali, não é? Também não é suposto, ou não é necessário que seja gargalhar, não é? Mas pronto. Mas já gargalhaste com crónicas, ou não? Já gargalhei, mas não acontece tanto, não é assim, claro. não é assim tão comum. Porque o riso é mais social, digamos. Exato. Pronto, está a ler um texto giro. Eu acho que a ideia é tentar escrever um texto giro. E um texto giro, o que é giro? É giro pela forma, pelo ângulo, pelo cinismo, não é? Isso é o que eu gosto de ler numa crónica. Pronto, uma lição não me interessa tanto, não é? Mas fazes uma diferenciação de quando escreves uma crónica e quando estás a escrever stand-up nesse aspecto que não tem que... Okay, em termos de punch, não tem que estar lá tanta punch, é isso? Não estou a perceber bem. Depende do dia, mas eu acho que, lá está, acho que os textos humorísticos são genericamente muito parecidos em termos de como se trabalha, cada um deles. Acho que a crónica pode ser... é difícil de perceber o que é que faz uma boa crónica, não é? Acho que nunca escrevi nenhuma, mas é uma pessoa perde ali 3 minutos e fica com uma boa sensação. Ok, isto teve graça, foi giro, boa, interessante. Próxima página, não é? Tipo, ok, valeu a pena aqui perder o tempo aqui nesta folha. Pronto. Não é necessariamente ser uma coisa de tal, setup punchline. Sim, claro. Acho que é um textinho curtinho que faça umas cociguinhas. Mas eu tenho bastante memória das crónicas do Ricardo, especialmente quando ele fazia, ainda faz, aquelas coleções de crónicas da Boca do Inferno, na altura na Visão, portanto, sei lá, estava para aí 8º, 9º ano e lia aquilo assim. Hoje em dia penso que aquilo estava até bastante estruturado em termos de quase texto de stand-up, no sentido final, muitas vezes era um callbackzinho a uma piada que já tinha feito, a piada mais forte normalmente. Cada parágrafo terminava já com uma boa piada, uma piada forte, sendo que lá no meio, se fosse um parágrafo mais longo, ia ter várias. Sim, eu acho Eu acho que há essa estrutura. Há esse... Tu também pensas assim? Eu costumo escrever também da frase para o texto, não é? Ou seja, vim encontrar coisas que eu acho que são giras para dizer sobre o tema e depois construir o texto à volta, claro. à volta disso. Mas sim, sem dúvida, é um texto de humor. Estou só a defender-me quando não tem graça, de vez em quando. Mas dá-me a impressão que, lá está, por partir sempre do texto, não sei se, pronto, isto estou a especular, não é? Mas quando começaste nisto, se calhar um dos teus objetivos seria, gostava de ter um espaço de crónicas semanal, ou pronto, um espaço de crónicas, pelo menos, num órgão de comunicação social. Ou estou errado? Nunca era a ambição não, quando eu eras mais novo? Acho que esse género, sim, porque eu comecei a escrever em blogs, não é? E portanto blogs no fundo era as crónicas de quem não tinha crónica, não é? E portanto é que depois criou imensos cronistas. Exato. E pronto, no fundo, ou seja, publicar textos sempre foi um desejo meu, sim. Muito bem. Manuel, então vai estar em palco, não, mas também podem ler as crónicas, obviamente, semanalmente no Jornal Expresso. Algumas até são publicadas em papel, mas normalmente no site. Foi durante o verão. Foi durante o verão? Ok. Sim, achava que era mais às vezes, quando estavam boas. Não, estou a brincar. Não, mas vai estar em palco, portanto, com o Red Flag, é a segunda fase desta tour, porque já tiveste durante o ano anterior um bom conjunto de datas: Guimarães, Sines, Tomar, Aveiro, Torres Vedras, Porto, Coimbra, Palmela, Chamusca, Lisboa, que vai ser espetáculo filmado. Exatamente. No Tivoli, vou estar lá já agora, Lourinhã e em Leiria, e talvez mais datas? Eventualmente? Pois, talvez, não, sem dúvida mais, mas espero que não muito mais também, porque senão eu também, sabes que eu gosto de estar também sossegado. E como é que correu o cartaz? Correu bem. Porque foi uma data que fizeram questão de promover, até quando foste ao podcast de Cubinho, eles
Eles Sim, disseram, sim. não, nós também vamos juntos, não sei o quê. Sabes que eu era para ir ao cartaz, por acaso, porque vivo perto, não, só por... Sim, havia muita gente que estava lá que não era do cartaz, mas foi correu bem, uma boa data. Portanto, mais humoristas, por favor, passem no cartaz. Sim, sem dúvida, vão todo O lá. Franco Bastos foi lá também, acho eu, não foi? Sim, é preciso... Eu vi que aí tu sorriste quando disseste chamusca. Não, sabes porquê? É preciso porque levar também não é longe da minha zona, portanto fiquei sim, eu quero preencher o Ribatejo com sim, exatamente. o máximo de datas possíveis. Manuel, muito obrigado. Vamos terminar com um sketch teu do Instagram, se me permitires roubar. Pronto, se tiver mesmo que ser. Estou contigo, Odalai. És o sábio mais conhecido do mundo e faz a coisa mais burra de sempre. Vou dizer, estou aqui a ver as redes sociais e estamos metidos num Dalai Lamaçal. Muito bem meditado isso, sim senhor. Normalmente os budistas não chupam línguas de crianças, ensinam-nos artes marciais. Por causa de ti agora todos os putos têm pesadelos com budistas. Acham que o panda do Kung Fu lhes vai fazer um chupão. Pá, eu pensava que o budismo era uma religião que se focava nos grandes problemas e se abstraía dos menores. Afinal não, até preferem. Agora o que é que vais dizer às pessoas? Que vais para um retiro meditar? Que vais procurar um líder espiritual que te guie? Mas é o quê? Vais fazer um post de arrependimento no Instagram com uma frase do Dalai Lama? Não dá. Não, o Papa não está solidário contigo. Ele fala uma língua morta, não mama uma língua jovem. É que o Dalai, agora toda a gente põe o budismo em causa. A malta começa a suspeitar do facto do Buda parecer uma criança gordinha que dá vontade de apertar. Estou a ser pressionado por todos os lados. Ligou-me agora o agente do Brad Pitt a dizer-me que ele quer fazer um novo filme chamado Se Tens 7 Anos Não Vás ao Tibete. É assim, daqui a 2 semanas já ninguém fala nisto, mas há muita gente preocupada com a tua vida eterna. Sim, há malta com medo que tu reencarnes num calipo. Pá, eu não tenho competências para gerir isto. Posso é dar-te o contacto de uma agência especializada em encobrir sacerdotes que praticaram abusos menores à frente de toda a gente. Chama-se Igreja Católica Portuguesa. Aponta aí 21666. O Manuel Cardoso está no Instagram em Manuel Cardas, o Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast, com excertos em vídeo dos episódios. Eu estou em Gustavo Rito Carvalho no Instagram e também no TikTok, com excertos em vídeo dos episódios. As fotografias são do José Fernandes, o vídeo do João Pedro Moraes, jingles do Ruben de Freitas e do Luís Batista, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios quinzenalmente às quartas. Até um dia. Obrigado, Manuel. Muito obrigado.